Fala rapaziada, saudações vascaínas e feliz demais com essa vitória do Vasco ontem contra o nosso maior rival. Calamos o Maracanã, calamos o Flamengo e é claro, o torcedor vascaíno acordou hoje muito feliz com a vitória. A gente vai falar sem dúvidas nenhuma sobre essa partida no jogo de hoje, uma partida importantíssima que levanta a moral, levanta a confiança tanto do elenco, mas principalmente de nós torcedores. Então vamos trazer detalhes, falar aí sobre esse jogo e também falar sobre uma polêmica, uma reviravolta aí na justiça referente ao jogo lá do Campeonato Brasileiro do ano passado entre Vasco e Internacional. A chance do Vasco permanecer na Série A e do Fortaleza agora ser rebaixado para a segunda divisão. Vamos trazer novidades, vamos trazer detalhes dessa ação, né, que pode causar uma grande reviravolta aí na justiça e no futebol brasileiro e fazer com que o nosso gigante da colina permaneça na Série A. Ou seja, muitas felicidades, vitória contra o nosso maior rival e uma possível permanência na Série A do Campeonato Brasileiro está por vir. Torcedor, temos muitas novidades no vídeo de hoje, então é claro, você não pode perder. E se você quer ficar por dentro de tudo que está rolando aqui no nosso Clube do Coração, não percam o vídeo de hoje e fiquem ligados sempre aqui no canal do Gigante. Então vamos que vamos, rapaziada, vamos para mais um vídeo, mas antes, rapidinho eu vou pedir aqui para você, torcedor vascaíno que está chegando no canal pela primeira vez e ainda não é inscrito, para se inscrever aqui embaixo e ativar aí o seu sininho de notificação para que todos os vídeos que eu enviar possam chegar até você. E além disso, é claro, vou também pedir para você deixar o seu like em homenagem aí à vitória do Vasco ontem sobre o nosso maior rival e também o seu comentário, o que você achou dessa partida, o que você espera aí desse ano de 2021 do nosso gigante da colina. Deixa a sua opinião aqui embaixo e como eu venho fazendo, eu vou responder um por um. E antes de começar o vídeo, rapaziada, eu só quero parabenizar, como prometi, vou cumprir, parabenizar aqui os inscritos que acertaram aí o placar de ontem, que foi o Edivaldo Batista, Alexandre Lamego, Raimundo Marques, João Conceição, Carlos Caju, Gerson Amaro e Daniel Lima. Um grande abraço aí, rapaziada, parabéns, acertaram o placar aí, um salve e, é claro, saudações vascaínas. Mas vamos seguir, né, rapaziada, sem muita enrolação e vamos falar de Vasco da Gama e começar falando sobre essa partida de ontem. Que jogo e que jogo importante, rapaziada, que vitória importante. Nós, torcedores vascaínos, estávamos precisando dessa vitória. O Vasco precisava, o torcedor precisava. Eu falei na live pós-jogo de ontem e volto a repetir. Nós, torcedores vascaínos, nunca deixamos de ter orgulho do nosso time. Mas é muito bom a gente sair com a camisa do Vasco no dia de hoje com uma vitória sobre o nosso maior rival, com uma vitória sobre, atualmente, o melhor elenco do Brasil e deixar eles calados, quietos, poder, de certa forma, zoar. Nós, torcedores vascaínos, estávamos sem moral nenhuma para falar um ai dentro do futebol brasileiro. Então, que vitória importante, uma vitória maiúscula, venceu e venceu muito bem por 3-1. Inclusive, o técnico deles ontem foi elogiar o sistema defensivo do Vasco na partida contra o Flamengo. Definitivamente, a zaga foi muito bem, muito segura ali atrás. Eu sou sincero, ainda tenho minhas dúvidas com relação ao Leandro Castan e ao Hernando por conta aí da última temporada muito ruim do Castan e eu não acredito muito que o Hernando foi um bom reforço, mas de certa forma foram seguros no jogo de ontem. Uma zaga experiente, dois jogadores acima dos 30 anos que jogaram bem sim, conseguiram ali conter, né, o sistema ofensivo da equipe do Flamengo, que é muito bom, nas bolas aéreas dominaram e venceu ali o Vasco por 3-1, bem no ataque, bem no meio-campo e bem na defesa. Porém, eu tenho três nomes aqui para elogiar no jogo de ontem contra o Flamengo. Primeiro, eu quero parabenizar o Leonardo Matos. Que partida, que jogo que esse cara fez. Há muito tempo que o Vasco não tem um lateral direito decente e um lateral esquerdo também. Mas eu quero falar no vídeo de hoje sobre o lateral direito. O Vasco não tinha há anos um lateral direito decente. E falo mais, na última temporada, na minha opinião, o Leonardo Matos não foi bom. Para quem tinha Iago Pikachu, Leonardo Matos era um grande jogador, mas acredito que não deu tudo o que ele poderia dar. E ontem ele foi excepcional na partida. Que partidaça que o Leonardo Matos fez. Chegou muito bem ao ataque, conteve totalmente os ataques ofensivos do Flamengo, o Bruno Henrique, o Gerson, o Diego, todo mundo que tentou alguma coisa ali na lateral direita do campo do Vasco não arranjou nada. Uma grande partida e foi recompensado com o gol logo no início do jogo. Grande partida do Leonardo Matos, muito feliz pela atuação do nosso lateral direito. Falar também com relação ao Morato. Que contratação feita pelo Alexandre Pássaro. Grande jogo
novo reforço, né? Um canhoto que mostra assim ter muita habilidade. Apenas a segunda partida do Morato como titular do Vasco, chegou há pouco tempo, né? Veio do RB Bragantino com ali a vinda do Alexandre Pássaro, através, aliás, do Alexandre Pássaro, que ele veio vestir a camisa do Gigante da Colina e fez uma grande partida, fez o golaço à lá Edmundo com relação à comemoração, saiu dançando, saiu brincando e cravando ali, acredito, a vitória do Vasco. Quando o Gigante da Colina fez os 3-0, dificilmente ali o Flamengo iria conseguir chegar no resultado. Então, uma grande partida do Morato, muito feliz também com esse reforço e com a atuação do jogador. Vasco muito bem na partida. Esses dois jogadores foram essenciais. E também parabenizar o Germancano, mais um gol, um golaço. Temos centroavante, temos Germancano, 3-1 contra o nosso maior rival. Calamos o Flamengo, calamos os torcedores do Flamengo que ficaram anos e anos zoando nós, torcedores vascaínos, e agora chegou a nossa hora, eles vão ter que ouvir. Vasco venceu e convenceu, e é claro, após a partida teve a zoação de sempre, né, rapaziada? Primeiro ali o Matias Galarza, jogador ontem também que foi muito bem, se destacou mais uma vez, o jogador novo, inclusive o Vasco tem que correr para contratar o garoto, ele está por empréstimo do Olímpia ao Vasco da Gama. Segundo notícias, o passe dele aí tá fixado em $1 milhão, ou seja, 5 milhões de reais, e o Vasco tem que correr, porque caso outro clube chegue e faça uma proposta, pode levar o Matias Galarza por um preço muito além, muito aquém, né, do que realmente o Matias Galarza vale, e poder levar ele aí de graça praticamente do Vasco da Gama. E ele ontem, após a partida, postou um vídeo, uma disputa de bola com o Gabigol, e depois da partida ele postou esse vídeo aí nas suas redes sociais, e o vídeo tá falando assim, ó: muito fraco, irmão, referindo ali ao Gabigol, que ele não foi bem na disputa, foi fraco, zoando ali um dos jogadores do nosso maior rival, um dos principais jogadores ali do elenco do Flamengo, brincando. Porém, logo após a postagem ele já apagou, acredito que para não criar nenhuma polêmica, mas ele foi aí na foto da Fox Sports, a Fox Sports postou uma foto ali do Vasco, que ele comentou o seguinte: quem manda no Rio é o Vasco. Ou seja, o garoto chegou agora no Sub-20, tá no profissional e já tá com muita moral, principalmente com o torcedor vascaíno, mas também lá dentro do Vasco, com relação à comissão técnica, direção, sem dúvida nenhuma, um grande achado aí do Gigante da Colina. Mas vamos seguir, falar agora rapidinho também com relação ao Marcelo Cabo, ao Leandro Castan. Após o jogo tivemos ali entrevista coletiva dos jogadores e do técnico, e o Marcelo Cabo falou sobre essa vitória, inclusive brincou ali com o Flamengo. O Marcelo Cabo primeiro, né, falou que foi fundamental o dia a mais que teve ali de treinamento por conta do adiamento, meio que zoando, né, esse adiamento feito pela Ferdi a pedido do Flamengo. Então brincou, zoou com o rival, e também falou que o Vasco é gigante, falou que ganhar clássico para o Vasco deve ser normal, classificar na Copa do Brasil deve ser normal, e falou ainda mais que o que o torcedor, nós vimos ontem aí na partida, vai acontecer ali sempre. O Vasco vai lutar sempre por essas atuações. E é claro, né, rapaziada, é muito melhor vocês ouvirem do próprio Marcelo Cabo. Falou na entrevista coletiva, brincou com o rival, deu uma cutucada, falou que o treino ali com relação a esse possível adiamento, um dia de treino a mais que o Vasco recebeu, foi fundamental para essa vitória. Então brincou ali muito e até mesmo zoou com o Flamengo. Dei uma olhada aí na fala do próprio Marcelo Cabo. Dando uma boa noite para a torcida vascaína, tá? Para a torcida do Vasco da Gama. Tudo que eles viram hoje em campo foi para o nosso torcedor. O torcedor que vem machucado, vem triste, e essa vitória é para eles, né? Eles sabem o que representa essa vitória para eles, né? O Vasco estava 17 jogos sem vencer um clássico, né? Então a gente venceu o clássico, venceu e convenceu, como se diz no dito popular do futebol. Então, cara, primeiro agradecer a Deus, né? Toda honra e glória para Ele, e dedicar ao nosso torcedor, essa vitória para eles, que eles acreditam muito no nosso trabalho, vem acreditando bastante, né? E a questão, eu tive uma semana aberta de trabalho, uma semana muito boa. Então a tônica da nossa vitória hoje foi a semana aberta. E o plus da nossa vitória foi esse dia a mais que a gente ganhou pelo adiamento. Eu aproveitei bastante esse dia a mais, trabalhei bastante a bola parada defensiva e saímos sem tomar gol. Então esse dia de adiamento, a gente já tinha todo um planejamento feito. A gente ganhou um dia a mais de trabalho e soubemos trabalhar bem esse dia e ter essa vitória emblemática num clássico. Mas quero deixar bem claro, o Vasco, ele é gigante, o Vasco é muito grande. Então ganhar um clássico para o Vasco da Gama é normal. Classificar na Copa do Brasil para o Vasco da Gama é normal, porque o Vasco é gigante.
Então o que eles viram hoje vai ser o que a gente vai buscar sempre para dedicar ao nosso torcedor. Rapaziada, então a gente vê, acredito que o Marcelo Cabo também foi uma grande contratação aí do Vasco para esse ano. O Vasco que não tinha treinadores competentes aí nos últimos anos, infelizmente. Foi Alberto Valentim, Abel Braga, o Ramon, que teve um início bom, mas depois decaiu muito. O próprio Vanderlei Luxemburgo, que foi um técnico que se identificou com o Vasco, com o torcedor, mas acredito que a ideia, a proposta de jogo do Luxemburgo não era muito boa. E o Marcelo Cabo, diferente desses últimos treinadores, vem se mostrando ter competência e ser um treinador competente ali para estar à frente do Vasco para essa temporada. Tem um esquema de jogo, tem uma filosofia de jogo. A gente vê que a postura do Vasco vai alternando muito de partida para partida, né? Por exemplo, o Vasco contra a Caldense, o Vasco ali contra a Tombense principalmente, contra o Bangu no último sábado e contra o Flamengo, foram times completamente diferentes. O Vasco contra o Bangu foi muito mais ofensivo, sabia atacar, sabia jogar com a bola no pé, e ontem contra o Flamengo foi totalmente diferente também. Foi um time totalmente defensivo, mas que sabia jogar com a bola no pé, sabia sair no contra-ataque. Então essa formação híbrida, né, do Marcelo Cabo, que vai variando de partida para partida, é essencial e demonstra sim que podem vir coisas boas pela frente com o Marcelo Cabo no comando da equipe. É claro, precisa de reforço, precisa de uma direção competente, precisa de salário em dia, precisa de um ambiente calmo para que o trabalho dele possa acontecer e o torcedor vascaíno, de certa forma, se alegre. Além do Marcelo Cabo, antes de falar sobre o Leandro Castan e sobre o que ele disse, né, na entrevista coletiva, eu gostaria de falar sobre o Alexandre Pássaro, que deve sim ser falado o trabalho do cara. Alexandre Pássaro, que chegou há pouco tempo no Vasco, né, tá aí no cargo praticamente de supervisor do Vasco, diretor executivo do futebol do Vasco da Gama, é o homem do futebol do nosso gigante da colina e tá fazendo um ótimo trabalho, isso é fato. Acredito que até mesmo aquelas pessoas que não concordam com essa gestão, que não gostariam, né, que o Jorge Salgado estivesse ali na presidência, na cadeira de presidência do Vasco, tem que concordar que definitivamente o Alexandre Pássaro está fazendo um bom trabalho, com todas as limitações, sem dinheiro, sem investimento, está conseguindo trazer jogadores eficientes, bons e que resolvam dentro de campo, e a gente viu isso na partida de ontem contra o Flamengo. Por quê? O primeiro gol foi do Leonardo Matos com assistência do Zeca, um jogador aí reforço desse ano. O segundo gol foi do Germancano com assistência do Morato, mais um jogador que veio através do Alexandre Pássaro. E o terceiro gol foi do Morato com assistência do Marquinhos Gabriel. Ou seja, a gente vê as mãos do Alexandre Pássaro dentro do Vasco da Gama. Volto a repetir, o Morato teve grande atuação, o Marquinhos Gabriel também foi fundamental sim, um jogador que pensou. Eu não gosto do Marquinhos Gabriel, não acredito que vai ser um bom reforço, mas tem me surpreendido e no jogo de ontem surpreendeu. Ele com a bola no pé é diferenciado, tem talento, tem qualidade e pode fazer uma boa temporada aí com a camisa do Vasco da Gama. Então gostei muito da atuação do Marquinhos Gabriel, reforço do Pássaro, o Zeca mais uma vez dominando a lateral esquerda, reforço do Pássaro, o Morato também veio através do Alexandre Pássaro e diversos jogadores aí que estão chegando e acredito que vão ajudar muito no elenco, como o próprio Vanderlei, né, o Rômulo que também vai vir através dele. Então um nome para mim desse ano, dessa atual gestão, né, é o Alexandre Pássaro. Ele é um homem que definitivamente está mudando aí o panorama do Vasco para essa temporada de 2021. Acredito, né, que se não fosse por ele, o Vasco iria estar atualmente em situações muito complicadas. Tirou um bando que tinha dentro do Vasco, com todo respeito, que era o Iago Pikachu, Fernando Miguel, o Erle, Henrique, jogadores que já não tinham mais a vontade, o desejo de crescer, né? Se acostumaram com o Vasco pequeno, tirou e reconstruiu, sangue novo. Isso está sendo fundamental aí para essa nova temporada. E vamos falar agora com relação a Leandro Castan. Leandro Castan também deu uma entrevista pós-jogo, ele que não aparecia há muito tempo para falar com o torcedor vascaíno, acredito que usou, né, ali a Vasco TV para desabafar, inclusive criou uma polêmica aí com o canal de YouTube vascaíno. Muitos torcedores provavelmente aí já estão por dentro do que está acontecendo, eu prefiro não trazer aí o que rolou, mas foi uma polêmica. Leandro Castan detonou aí um canal parceiro aqui, né, do YouTube do Vasco. Porém, vamos seguir, né? Vamos falar do que interessa, porque ele disse ontem e confirmou que vai permanecer no Vasco da Gama. Ele falou que teve conversas com o Alexandre Pássaro, conversou ali com o atual diretor executivo do Vasco e confirmou que aceitou a redução salarial e vai permanecer no Vasco. Ele que tem contrato com o Gigante da Colina até o final de 2022, até o final do ano que vem. Segundo notícias, ano passado, as pífias atuações do Leandro Castan estavam relacionadas ali a um grande problema que ele estava tendo com relação à lesão. O pé dele estava muito inchado, eu tive acesso a algumas fotos referentes a essa lesão que o Leandro Castan estava tendo. É claro, está muito longe do jogador que veio jogar no Vasco no ano de 2018, muito longe ainda do que o torcedor vascaíno sabe do potencial que o Castan tem. Porém,
tem melhorado. Ontem não fez uma grande atuação, mas foi consistente, né, com relação às atuações que ele estava tendo no ano passado, muito diferente. Esperamos que ele possa progredir aos pouquinhos e voltar à grande fase e também voltar a ser o zagueiro que a gente sabe que é o Leandro Castanho. Ele falou o seguinte ali ao longo da entrevista: já conversei com o Pássaro, já teve a redução do salário, nunca estive aqui por dinheiro, o Vasco me abriu as portas quando eu era um ex-jogador, sou muito grato. Ou seja, Castanho confirmado. Eu tive notícias aí com relação a essa cláusula contratual que falava o seguinte: o Castanho iria aceitar abaixar o salário para jogar no Vasco para essa temporada, porém caso o Vasco voltasse à Série A no próximo ano, o salário dele voltaria ao mesmo valor. Foi notícias aí, não temos confirmação, certeza, mas muito provavelmente sim, que essas são as cláusulas contratuais vigentes no contrato do Leandro Castanho. Para finalizar, né, rapaziada, antes de falar aí sobre essa polêmica envolvendo uma possível permanência do Vasco no Campeonato Brasileiro, reviravolta total na justiça, gostaria de falar sobre o Campeonato Carioca, só para passar aí para vocês como está a situação atual. O Vasco nesse momento se encontra em quinto colocado, a 3 pontos do Fluminense e a 4 da Portuguesa, que são os dois únicos clubes que atualmente dá para o Vasco chegar e se classificar. Para o Vasco se classificar, o Vasco tem que vencer os 2 últimos jogos, torcer por um tropeço do Fluminense em 2 jogos, né, pelo menos perder o clássico na próxima rodada contra o Botafogo e empatar o próximo jogo, o Vasco vencendo já se classifica, ou também torcer para um tropeço da Portuguesa. A Portuguesa enfrenta o Flamengo na próxima rodada e na última rodada enfrenta um clube ali, de certa forma, considerado pequeno, então acirrado. Vasco tem que fazer o dever de casa e torcer, porque eu quero o nosso gigante na colina nas semifinais, independente se o Carioca é considerado carioquinha para muitos, o Vasco tem que disputar e é a obrigação sim. O Vasco tá entre os quartos primeiros, eu quero pegar o Flamengo de novo, foi bom, foi gostoso ganhar deles, eu quero ter essa sensação novamente ainda esse ano. O elenco deles é bom? É, mas o Vasco é gigante, o Vasco quando entra para brigar, então tem que brigar aí pelo título sim do Campeonato Carioca, que vai ser muito importante para essa próxima temporada, com relação principalmente ali a reconhecimento e a confiança pro elenco aí nesse próximo ano. Mas vamos seguir, né, rapaziada? E para finalizar o vídeo, falar com relação à justiça, reviravolta aí. Tivemos notícias ontem que pegou o torcedor vascaíno definitivamente de surpresa, que provavelmente há grandes chances aí de uma mudança com relação ao Campeonato Brasileiro do ano passado. A Justiça do Rio, para ser mais exato, Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, ali na 38ª Vara da Câmara Civil do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, o mesmo tribunal que está julgando aí e julgou as eleições do Vasco no último dia 6 de abril e entrou ali com uma ação, um torcedor vascaíno, não tem nada a ver com a instituição Vasco da Gama, mas sim com um torcedor que muito provavelmente entende das leis para entrar com essa ação na justiça, tentando ali anular o jogo entre Vasco e Internacional e mudar o rebaixamento ali do Campeonato Brasileiro. Muito provavelmente que essa ação ainda será julgada nessa semana, ou amanhã, ou aliás, hoje, ou sábado, né, no caso, amanhã, e caso ali essa ação seja aceita pelo TJRJ, pelo Tribunal de Justiça, o Fortaleza passaria a ter risco para cair à segunda divisão do Campeonato Brasileiro. E segundo notícias, há muitas chances sim disso acontecer, porque o Tribunal de Justiça já foi envolvido em algumas ações referentes ao futebol e deu certo para o clube que entrou, que foi o Fluminense, num determinado período aí da história do clube, entrou no TJRJ e deu certo numa ação que eles tentaram vencer. E segundo notícias aí, o torcedor pediu o seguinte: seja concedida a tutela provisória de urgência nos termos ali do artigo 300 do CPC, a fim de determinar que a CBF seja impedida de proclamar o resultado, ou seja, cancele o resultado aí atual, né, desse Campeonato Brasileiro, anule por determinado momento, é o primeiro pedido ali dessa ação. O segundo pedido é que seja determinada a citação do réu para apresentação de contestação, ou seja, que a CBF se apresente para tentar ali dar argumentos em sua defesa. E por último, o último ponto ali da ação desse torcedor é o seguinte: seja ao final protocolada sentença confirmando a tutela provisória de urgência concedida, julgando procedente a demanda para que seja determinada a CBF que anule a partida entre Vasco e Internacional. Ou seja, eu dei uma olhada na ação, uma ação muito bem movimentada, muito bem, de certa forma, falada, né? Muito bem escrita, muito bem detalhada, e pode sim, rapaziada, acontecer aí uma anulação dessa partida entre Vasco e Internacional e, por consequência, a permanência ali do Vasco na Série A e uma reviravolta total. Cara, acredito que seria, sim, muito importante o Vasco permanecer no Campeonato Brasileiro. O torcedor vascaíno volta a se encher de esperança, uma possível permanência pode acontecer e poderemos ver o Vasco, que, para minha opinião, com esse time tem condições sim de jogar uma Série A,
permanecendo, não tendo seu quarto rebaixamento confirmado e estando disputando a Série A do Campeonato Brasileiro mais uma vez, rapaziada. É para ficar feliz, é para se animar e, é claro, ter esperança, mas vamos trazer todas as novidades, todas as notícias ao longo dos próximos vídeos. No vídeo da parte da tarde, que vai sair 5 horas da tarde, provavelmente teremos já mais detalhes desse caso, ou até mesmo já viremos com o julgamento dessa ação. Mas, rapaziada, esse foi o vídeo. Se você curtiu, deixe seu like, rapaziada, em homenagem à vitória do Vascão. Se inscreva no canal, compartilhe o vídeo nos seus grupos de WhatsApp, Telegram, Instagram, Facebook e me ajude. Tô na meta de bater os 30 mil inscritos, faltam menos de 1000, tá aí praticamente na reta final, então preciso de você, dessa moral. Se inscreva no canal e compartilhe o meu conteúdo. Um grande abraço a todos, vamos que vamos, vitória do Vascão, feliz demais e, é claro, saudações vascaínas.